O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que de vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, toda terça-feira nós podemos celebrar, como já expliquei alguma vez aqui, tanto a missa votiva dos Santos Anjos, quanto a missa votiva de Santo Antônio de Pádua. A terça-feira é tradicionalmente dedicada a Santo Antônio e aos Santos Anjos. A primeira leitura que nós ouvimos hoje me dá um ensejo para que eu possa explicar alguma coisa sobre os Santos Anjos, já que hoje é terça-feira dedicada a eles. Nós estamos ouvindo na liturgia diária, começamos a ouvir a partir de ontem o livro de Gênesis. Então, se alguém acompanha a liturgia diária, você já percebeu que a gente vai passando de um livro para o outro, tem uma lógica essa sequência, e sequencialmente a gente vai seguindo aquele livro, talvez pulando algumas partes ou outras. Então começamos a ler o livro de Gênesis, e isso vai por algumas semanas, e ontem começamos do começo, a criação. Na primeira leitura de ontem, diz assim, que Deus criou, no princípio Deus criou o céu e a terra. E foi narrando os primeiros dias da criação, e agora hoje termina com essa leitura. Todo o capítulo 1 foi dividido ontem e hoje. Então, ontem e hoje nós vimos a criação de todas as coisas visíveis, do planeta, vamos assim dizer, do universo, o sol, a terra, a lua, os animais, e por último, o homem, que é o coroamento da criação de Deus. Mas eu não sei se vocês notaram, mas tem uma criatura que está faltando. A gente lê o livro de Gênesis e parece que o livro de Gênesis não fala de uma criatura muito importante, que é justamente os anjos. Ou seja, Deus criou o homem, e cadê os anjos? Deus criou ou não criou os anjos? Deus criou os anjos. Mas aonde é que estão os anjos aqui? Veja, a própria leitura diz no início e no fim.
Ontem iniciou dizendo assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E hoje termina dizendo justamente: e assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. O céu aqui são os anjos. Os céus na Bíblia significa tanto o firmamento, mas também significa a morada de Deus e dos anjos. Se nós formos ver a criação do céu como firmamento, vai aparecer só agora na leitura de hoje, aqui no meio da leitura que nós ouvimos, é que vai dizer que Deus separou as águas de cima das águas de baixo, colocou o firmamento, e no firmamento colocou o sol, a lua e as estrelas. Portanto, este céu, que está se referindo no início e no final da leitura, não é o céu material, mas é o céu espiritual. E por isso que diz: então Deus concluiu a criação do céu e da terra com todos os seus exércitos. Os exércitos das coisas visíveis, que são o homem e os animais, e o exército das coisas invisíveis, que são os anjos. No creio que nós rezamos todo domingo, todos os dias, o creio mais curto, se diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas o creio niceno-constantinopolitano, que é o mais comprido, que a gente reza menos, vai expressar esta mesma verdade com outras palavras, dizendo assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ao invés de dizer céu e terra, diz coisas visíveis e invisíveis. O céu e a terra. Portanto, a criação dos anjos. Não estou aqui resumindo, é evidente que isso vai ser confirmado em outras passagens da Escritura. Então não basta só olhar para esta passagem, mas é olhando para também toda a Sagrada Escritura que nós vamos entender, especialmente no livro do Apocalipse. Ali vai se expressar muito bem toda esta coisa. Veja, agora, por que é que Deus criou os anjos e qual é a importância dos anjos na nossa vida? A Sagrada Escritura chama esses anjos de exército. Exército, primeiro, porque servem a Deus. Mas eles não só servem a Deus, mas eles servem a Deus nos servindo. Deus criou os anjos por amor a nós. Veja, Deus criou primeiro os anjos. Depois, Deus criou o universo material. E só depois que Deus criou tudo, os anjos e as coisas materiais, é que Ele criou o homem e submeteu ao homem todas as coisas criadas. É isso que nós ouvimos na leitura de hoje. Deus submeteu todas as coisas ao homem. Portanto, Deus criou tudo para estar a serviço dos homens, inclusive os anjos. Agora você entendeu por que é que teve um anjo que não gostou dessa história e se revoltou e odeia os homens, né? Como assim um ser puramente espiritual, que por natureza é maior do que nós, porque de toda a criação, os mais excelentes são os anjos. Não duvidemos disso. A natureza deles é superior à nossa. Mas mesmo assim, Deus quis que os anjos nos servissem. Aí teve uns que falou: não servirei. Não servirei. E quando eles entenderam que Deus iria se encarnar e Jesus, o Filho, iria se fazer homem na pessoa de Jesus, aliás, na carne de Jesus, a pessoa é a segunda pessoa, melhor dizendo, a segunda pessoa se encarna e se faz homem, aí é que tem a revolta no céu. Porque tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Veja, é justamente essa expressão que o catecismo vai retomar da Sagrada Escritura. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, se referindo a Cristo: pois
Foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tronos, dominações, principados e potestades são os coros angélicos. Existem 9 coros angélicos. Tudo foi criado por ele e para ele. Então os anjos teriam que servir Deus na carne. E depois São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, vai dizer justamente, fazendo uma pergunta retórica, mas é uma pergunta que na verdade é uma resposta. Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Portanto, os anjos são enviados por Deus ao nosso serviço, a nós que vamos herdar a salvação. Isso significa, meus irmãos, que se assim Deus dispôs, é porque nós temos necessidade dos anjos na nossa vida. Nós precisamos aprender a caminhar com os santos anjos. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida nesta comunhão das coisas sobrenaturais. Ao seu lado existe alguém que nunca te deixa. É o teu anjo da guarda. E nosso Senhor o colocou ao teu lado desde a sua concepção. E Ele vai te acompanhar até o paraíso, se você for para lá. Lá no purgatório Ele te ajuda, te consola. Aí a hora que você vai para o céu, Ele vai para o céu também. Porque o nosso anjo será o nosso companheiro por toda a eternidade. Nós temos um amigo espiritual, sobrenatural, que conhece a vontade de Deus a nosso respeito. E Ele quer que nós vivamos essa vontade de Deus. Existe uma imagem na obra dos Santos Anjos, lá no mosteiro onde eu fui fazer o meu retiro, e ele carrega uma pedra branca, que simboliza aquilo que diz no Apocalipse, uma pedra branca que tem um nome. Aquela pedra branca representa o nome daquele que o anjo protege e a missão que Deus deu para aquela pessoa. E é responsabilidade daquele anjo cuidar para que o seu protegido cumpra esta missão. Então nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós temos este companheiro, mas não só este. Nós temos toda a milícia celeste ao nosso favor. Nós precisamos nos lembrar que Deus criou coisas visíveis e invisíveis. Por quê? Porque você também tem um inimigo no seu calcanhar. Essas são as palavras da própria Sagrada Escritura. A serpente te morderá o calcanhar. Também tem um demônio no seu calcanhar. E não quer te levar para o céu, não. Ele está lá abanando o seu banquinho lá no inferno. Portanto, nós precisamos de uma ajuda espiritual. Não é só com as nossas forças. E nós temos uma força suficiente. Entenda, o seu anjo da guarda não é um anjinho. Veja, o pessoal estraga os anjos, né? Desculpa. Aí faz os anjinhos assim meio pelado, gordinho. Meu irmão, pensa no teu anjo da guarda como alguém forte e poderoso. O teu anjo da guarda não está sobrepeso, não. É alguém que tem poder para te libertar das forças do mal. Os anjos têm poder para enfrentar o mal espiritual e físico da sua vida. É alguém forte, é alguém poderoso, é alguém inteligente, é alguém ágil. Está aqui, do seu lado. Quando você comungar, ele vai vir aqui com você. Mesmo se você não comungar,
e humildemente você ficar no seu banco, o teu anjo vai ficar com você, te ajudando a rezar. É o teu anjo da guarda que te lembra, vai na missa. É teu anjo da guarda que te lembra, não vai dormir sem rezar. É teu anjo da guarda que diz, talvez não é bom ir lá essa hora. Ou talvez é bom você fazer algo agora antes que seja tarde. Os nossos anjos falam na nossa consciência. Eles rezam por nós. Eles rezam conosco. Quando você estiver sozinho, rezando, mesmo que você se sinta só, saiba que o teu anjo é teu amigo que reza com você. Que chora com você. Que sente a sua dor. O teu anjo da guarda é a testemunha de todas as coisas que aconteceram na tua vida e que ninguém sabe, ninguém viu, mas ele sabe e ele viu. Se tem alguém que te entende, é o teu anjo da guarda. Depois de Jesus e Nossa Senhora, a pessoa que mais te entende nessa vida é teu anjo da guarda. Então fala com ele, por favor. Usa ele, por favor. Tenha intimidade com ele, por favor. Todos os dias, de manhã cedo. Primeira coisa, Santo Anjo, vem comigo. Durante o seu dia, Santo Anjo. Durante a noite, Santo Anjo, vele por mim na noite. Saibamos então, a ter esse ato de fé, que Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.